Africanidades Conectadas. Esse canal tem como finalidade apresentar aos assinantes, amigos, simpatizantes, as relações entre Brasil e África e as Áfricas que existem fora da África por conta da diáspora. O Alberto da Costa e Silva diz que o Brasil foi civilizado pela África. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Brasil recebeu muita influência do continente africano, dos diversos povos que vieram ou que foram trazidos para cá, não só na condição de escravizados, mas também que vieram como livres, libertos. Então, nós procuramos identificar a relação entre África e Brasil, sobretudo nesse momento que nós estamos retomando as parcerias, estamos retomando os acordos, porque o Brasil, historicamente, sempre viveu de costas para a África. Foi só com o governo Lula e depois com a presidente Dilma que o Brasil se aproximou de África, fez acordos em diversos setores. E depois nós tivemos aí, né, 4 anos de desgovernos com o sujeito que eu nem vou pronunciar o nome. E agora nós retomamos novamente. Há poucos dias, o presidente Lula esteve no continente africano fazendo parcerias. Então, novamente, o cordão umbilical foi restabelecido, vamos dizer assim. Então, hoje nós vamos conversar um pouco aqui com Brahima Mane, que é da Guiné-Bissau. Ele estudou aqui no Brasil, eu tive a grata satisfação de ser parceiro dele lá no NEAB da UFPE, onde ele foi bolsista. Ele é graduado em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política. Foi um dos membros fundadores do NEAB da UFPE. E ele também, do ano de 2010 a 2012, ele foi presidente da Associação dos Estudantes Guineense em Pernambuco. E nesse mesmo período, ele foi representante dos estudantes africanos junto ao UFPE. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a Guiné-Bissau, sobre a pesquisa acadêmica do Brahima e também o trabalho atual dele em Guiné-Bissau. Se ele quiser falar também sobre a família, vamos deixar bem à vontade. E o que ele pretende para o futuro. Primeiro, só para a título de conhecimento, Guiné-Bissau é um país aproximadamente do tamanho do estado de Aracaju. E Aracaju é um dos estados menores em dimensões aqui do Brasil. Aracaju não, Sergipe. Aracaju é a capital, né? Então, Sergipe é o menor estado do Brasil. Então, Guiné-Bissau, se comparado ao Brasil, é um país de dimensões geográficas pequeno, mas é composta de aproximadamente entre 20 a 40 grupos étnicos. Entre eles, nós temos o grupo Fula, com 28% da população, mais ou menos. Temos os Balanta, com 22,5%. Nós temos também Mandinga, inclusive o Braima, depois ele vai falar, ele é o Mandinga, né? Está entre 14% e 15%. Os Manjacos, com 8%. Mancanha, com 3, pouco. Bigajó, Bijagó, e outros. Né? Não vamos mencionar todos aqui, porque eu nem sei de cor todos os grupos étnicos que existem na Guiné-Bissau. É importante dizer que o grupo étnico pode ser considerado uma família extensa, que tem traços em comum, que tem cultura em comum, que tem práticas religiosas também em comum. Nós aqui no Brasil podemos comparar os grupos étnicos. Nós negros aqui não conseguimos manter os nossos grupos étnicos, mas as sociedades originárias, as sociedades indígenas, que foram apelidados de índios, eles mantêm a sua etnicidade. Então, eles são chamados de índios, mas eles sabem bem quem eles são, né?
Tapajós, Tupinambás, Xoclens, Chucuru e assim por diante. São muitas etnias existentes aqui no Brasil. Então, Braima, prazer revê-lo, ainda que de forma remota, e Prazer. passo a palavra a você, então. Muito obrigado ao professor Bento, à colega estagiária Débora, por esta oportunidade de estar a falar e para o canal da Conexões, Identidade e Conexões. E é um prazer de dar o meu depoimento e falar um pouco de mim, sobre o meu país, sobre a minha etnia, sobre a identidade e etnicidade da Guiné-Bissau. Então, podemos começar pelo seu grupo étnico. Podia dizer para a gente algumas das características de vocês? Até porque, não sei se você se lembra, aqui no Brasil, quando se fala, olha, eu vou conversar com uma pessoa da etnia mandinga, o pessoal acha meio estranho, Meio porque estranho, aqui no pois, pois. Brasil, você passou por essa experiência, né? Aqui Passei, no passei. Brasil, a palavra mandinga, durante o período da escravidão, ela passou a ter uma conotação pejorativa, Pejorativo. Uhum. coisa do colonizador. Então, seria bom se você falasse um pouco para os nossos assinantes, Bom, simpatizantes. na verdade eu sou do grupo étnico Mandinga, assim como meus pais, são todos originários. E, bom, o grupo Mandinga é um grupo étnico da própria sub-região ocidental da África, começando pelo Mali, passando pelo Burkina Faso, pela Costa do Marfim, um pouco no Senegal, depois vem até Guiné-Conakry, depois Guiné-Bissau. Então, é um grupo espalhado por toda a costa ocidental da África. E, na certeza que na Guiné-Bissau é onde concentra-se o menor número em termos de representatividade a nível de toda a África. Bom, é um grupo islamizado que pratica a religião islâmica e é um grupo, em termos representativos na Guiné-Bissau, está com 13 a 14% a nível de toda a população da Guiné-Bissau, salvo erro, é o terceiro ou quarto maior grupo representativo na Guiné-Bissau. Portanto, como eu disse, pratica a religião islâmica, um grupo, bom, que sempre vive das suas práticas não ancestrais da religião africana, mas sim pratica mais o marabu. O marabu. E em termos da estratificação social, é um grupo que tem um chefe, tipo tem um régulo, ou um chefe da comunidade, que todo mundo é sujeito a respeitar a esse chefe. Depois que é um grupo, na verdade, também que pratica a agricultura de subsistência, pratica-se mais o cultivo de arroz, de mancara, de milho, e nos últimos anos a prática de plantação de caju. Pois isso já é genérico, contando que todo o grupo hoje faz essa prática de plantação de caju. Ô, Braima, poderia falar um pouco para a gente como é a convivência com essas organizações étnicas, né, esses grupos étnicos, com os seus régulos, né, as suas lideranças, e o Estado Nacional? Porque a gente sabe que o Estado-nação, né, o presidente, o primeiro-ministro, em África e aqui nas Américas, é uma invenção europeia. Uhum. E como é que é a convivência, a relação, por exemplo, do primeiro-ministro com os régulos, com os grupos étnicos? Como é essa experiência? Bom, para começar, eu digo que a Guiné-Bissau é um estado laico. É um estado laico, um estado na qual não há interferência na religião, nem tampouco na identidade ou na etnicidade. Bom, a relação, como eu digo, é uma relação sã.
onde não há conflitos, não há problemas, não há nenhuma interferência numa relação, numa etnia em detrimento de outra etnia. Há sempre uma boa convivência, bom, sempre sim que quer queiramos, quer não, às vezes haja uma certa influência em termos de voto, sabe? Isso às vezes influencia. Um certo grupo tem sempre a tendência de votar mais tempo, no candidato ou na pessoa que é da sua conveniência étnica ou da sua conveniência religiosa. Bom, isso não é assim tão visível, mas percebe-se em parte isso. Isso. Mas do resto, digo que não há, ou seja, há sim uma boa convivência étnica, religiosa e política na Guiné-Bissau. Não há interferência nisso, até porque, como eu disse, o Estado é um Estado laico. Certo. Então, vou pegar uma outra questão aqui. Poderia contar para a gente um pouco, Braima, a sua experiência de ter vivido aqui no Brasil, na região nordeste do país, ter estudado ciência política. O que que você encontrou no Brasil, sobretudo no Nordeste, que tem que te lembrava muito Guiné-Bissau, que te lembrava África? Porque vocês, quando vêm para cá, ou vieram para cá, vocês vinham, né, e ficavam os 4 anos aqui, poucos tinham oportunidade de retornar nas férias. Uhum. Inclusive, eu acredito que sentia muita saudade da comida, dos parentes. E como é que vocês se viravam aqui? E como é que era essa. O que que você encontrou aqui que te lembrava a África? Bom, para dizer que eu percebi que o povo pernambucano, o povo brasileiro, é um povo receptivo. Na verdade, o que a ligação que nós sentíamos é que tem a ver mais com a questão da cultura. Da cultura. Não havia tanta assim, essa diferença. Não obstante, aqui do outro lado existem grupos étnicos, lá não se consegue identificar, sabe? Ainda que encontre povos negros, mas não se sabe identificar com quem. Mas a nossa relação, a relação com o povo pernambucano, com o qual eu tive maior contato, foi sempre de cordialidade e de maior respeito, sabe? E isso fez com que não sentíamos tanta assim saudade da casa. Contando sim sempre do outro lado, quando estávamos do outro lado, não temos nossos pais por perto, mas encontramos amigos com os quais nos identificamos e que lutavam, ou seja, que lutavam também pela nossa causa. Tanto isso fez com que não nos sentimos assim abandonados ou como é que posso dizer, ou discriminados. Portanto, sentimos essa ligação de proximidade graças às amizades, às relações de proximidade com as pessoas com as quais nós estivemos lá. Eu particularmente. Então, quando eu estive aí em Bissau, né, Bissau, para quem não sabe, é a capital da Guiné-Bissau. É preciso Uhum. esclarecer também para os nossos assinantes, simpatizantes e seguidores que existe a Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e Guiné Equatorial. Né? Quando se fala Uhum. em Guiné, né, podemos dizer assim, nesse molde, né, da sociedade moderna, são 3 territórios. Então, quando eu tive em Bissau, Braima, me chamou muita atenção o mercado de bandim. Mandingo. E aí eu lembrava um pouco do mercado de São José, né? Pois, Algumas coisas que a gente exatamente. tem aqui, vocês têm aí também. Você queria falar um pouquinho sobre? Olha, sim, como eu disse, em termos de cultura, praticamente não se tem muita diferença. O que se vende no mercado do São José, lá no centro da cidade de Recife, é a mesma coisa que se vende, praticamente a mesma coisa que se vende aqui no mercado do Bandim, sabe? Vende-se óleo de dendê, nós chamamos aqui de caldo de chebem, caldo de amendoim, aquela massa, aquela pasta de amendoim também. Aquilo são comidas típicas para nós, são nossas comidas típicas aqui. São muito procuradas. E nós também lá, quando bate aquela saudade, nós sempre recorremos ao mercado de São José para comprar aquilo e fazer. Mas são sempre comidas para nos dias que vão fazer festa, alguma coisa assim.
Então, No entanto, sim, no entanto, o mercado São José tipo, é como um mercado informal, é um mercado aberto com muitos transuintes, população andando, deambulando de um lado para outro, se cruzando com aquele calor humano. Bom, isso é a nossa realidade, é a nossa realidade. ô Braima, e sobre a sua Sim, pesquisa acadêmica? Você esteve aqui, fez ciência política e, para concluir o curso, teve que fazer um trabalho acadêmico, né? Um sim, sim, TCC, sim, trabalho de sim. conclusão de curso. Qual foi a sua Uhum. temática? Do que você tratou? Bom, na verdade, é aquela temática, ainda estou aprofundando mais ainda, é aquilo agora, num projeto de mestrado que estou concorrendo agora. Eu falei da interseção entre etnicidade, aliás, entre identidade, etnicidade e política. Ou seja, para tentar fazer uma análise teórica e prática da cultura política na Guiné-Bissau. Da forma como é que os grupos étnicos se convivem entre si na fase das tomadas de decisões. Essa relação que existe, por exemplo, no momento das eleições. Como é que os grupos étnicos se convivem perante o cenário político? Portanto, é essa temática que eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso. Refiz o projeto agora para concorrer novamente ao mestrado, ainda este ano. Não sei se vou ser admitido ou não, mas refiz esse projeto para tentar aprofundar mais esse estudo, trazendo mais casos práticos, contando já com o meu retorno e com a minha vivência com a própria realidade que eu fiz. Você pretende fazer o mestrado aqui, na Europa? Onde é que você pretende? Ou aí mesmo Hum, na África? Já tem mais ou menos uma. Não, não, eu pretendo fazer o mestrado lá mesmo no Brasil. Pretendo fazer o mestrado, porque o Brasil é a minha segunda pátria. Minha segunda pátria. Entanto, eu pretendo agora voltar através do novo programa, o GCUB, que se abriu agora. Talvez os resultados saiam já para dia 16. Queira Deus que eu consiga, meu projeto seja admitido e para poder voltar e continuar meus estudos. Na área mesmo de ciência política, Sim, sim, sim. Não, bom, isso já é mais a área da antropologia política. antropologia política, certo? Antropologia política. E atualmente, qual é o seu trabalho aí na Guiné-Bissau, em Bissau? Bom, eu quando voltei em 2013, finais de 2013 que eu voltei dos estudos para cá, eu trabalhava numa ONG de proteção dos direitos das crianças. Trabalhava mais com a questão do tráfico das crianças, com a questão da mendicidade, as crianças que são expostas na rua a pedir esmolas, a mendicidade. E depois daquilo fui admitido no Ministério dos Negócios Estrangeiros a trabalhar ali. E depois, nos últimos 3 anos atrás, fui nomeado diretor-geral das comunidades, ou seja, a ser o primeiro responsável do contato com a nossa comunidade fora, toda a comunidade imigrante, imigrada da Guiné-Bissau no estrangeiro. Então, trabalhei com a nossa comunidade nos últimos anos, enquanto diretor-geral das comunidades, e recentemente deixei o cargo e aguardando agora essa possibilidade do mestrado no Brasil. Portanto, essa tem sido a minha experiência, mas ainda continuo ligado aos projetos do desenvolvimento comunitário. Sou um gestor de projetos de desenvolvimento comunitário. Trabalhar mais com as comunidades distantes, com as causas sociais, principalmente dos grupos em situação de vulnerabilidade social. Certo. Brian, eu vejo assim, é muito importante essa sua temática, né? Para o mestrado, como você disse, que é um desdobramento do trabalho de conclusão de curso, porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a realidade africana, a questão dos grupos étnicos, e as tensões políticas existentes, às vezes eles atribuem
as questões políticas às questões étnicas, né? Étnicas, Então pois. é uma Uhum. visão até bastante equivocada, porque eles pensam que as disputas políticas são necessariamente disputas étnicas. E Não, não. às vezes até a grande mídia também acaba colocando isso, né? Acaba atribuindo as disputas políticas, disputas étnicas, e muitas vezes não faz a mesma coisa com a Europa. Né? Muitas vezes lá na Olha, Europa olha, também tem isso disputas. eu diria que em algumas partes da África isso pode existir. Em algumas partes da África isso pode existir. Mas no caso da Guiné-Bissau, desde o início da abertura democrática em 92, das primeiras eleições depois de 94, bom, aparece sim essas tendências, mas até então não se ouve, assim, por isso que nós quero tentar agora desmistificar isso. Desmistificar, quebrar isso para ver se de fato o que existe, ou seja, o que as pessoas pensam de que todas as disputas políticas têm a ver com disputas étnicas. É isso que eu quero aprofundar mais e desmistificar. E aqui, Desmistificar. então, veja, muito importante o que você está colocando, porque aqui no Brasil, nas últimas eleições, nós tivemos disputas políticas acirradíssimas e com algumas com conteúdo de caráter religioso. Mas nunca se falou que a disputa era Religioso e religiosa social. e social, mas nunca se E falou que essas social, em termos de disputas. status. Mas aqui no Brasil nunca se falou que essas disputas eram religiosas, sempre atribuíam à disputa política, mas que tinha e tem ainda também elementos religiosos que influenciam, mas que não necessariamente são determinantes, né? Então eu quis fazer essa relação para mostrar que nós também temos, ainda que sejamos um país oficialmente laico, na verdade há uma certa interferência de algumas práticas ou de alguns segmentos religiosos que tentam influenciar na política. Então é muito importante Bom, você fazer essa. exatamente, é nessa via também que eu estou, é nessa via. Agora, não sei se o estudo depois vai acabar a comprovar essa influência de uma certa, ou da religião ou da etnia na política, ou não. Então, acho que depois já no momento mesmo dos trabalhos, vamos acabar descobrindo e conhecendo mais os fatos. Então, Braiman, era mais ou menos essa conversa rápida, né, que a gente queria ter com você, pelo prazer de reencontrá-lo e desde já desejar um bom retorno ao Brasil, a Pernambuco, e a gente vai se reencontrar fisicamente e para ter outras conversas agradáveis, outros momentos de lazer, como nós tivemos naqueles anos que Não, mas pois. convivíamos e que convivemos lá no Recife, né? Muito obrigado, então. Né? Obrigado. E seria um prazer enorme reencontrar a equipa e voltar ao escritório do NEAB, encontrar com a professora Daisy e com o resto da galera. Muito obrigado, professor. Obrigado, nós é que agradecemos. Então, um bom trabalho para você e um bom retorno e sucessos nos estudos e no trabalho. Obrigado. Quero agradecer também a Débora, né? Débora Kelly da Silva Ferreira, do NEAB, o FPE, que está nos dando aqui assistência técnica. Muito obrigado, Débora.